Oi, meu nome é Vitória Colucci, eu sou mestranda do Programa de Ecologia e Conservação da UFPR e eu vim apresentar o meu trabalho de efeitos citotóxicos da exposição de nanopartículas de óxido de zinco não dopadas com hérbio em linhagem solar RTG2. Então, por conta do avanço no campo da nanotecnologia, as nanopartículas elas têm sido produzidas em larga escala e sendo muito cobiçadas em diferentes indústrias por conta das suas propriedades. Nisso, a nanopartícula de óxido de zinco ela merece destaque por conta das suas propriedades físico-químicas muito únicas, que permite com que elas sejam amplamente utilizadas em diferentes áreas, em diferentes indústrias. Mas elas também merecem destaque do ponto de vista de preocupação ambiental, principalmente no ecossistema aquático. Isso por conta delas serem conhecidamente tóxicas e bioacumuláveis em organismos aquáticos, então elas são consideradas como contaminantes emergentes. E um aspecto que tem sido explorado com essas nanos é o processo de dopagem, como com o hérbio, em que esse processo de dopagem ele busca aprimorar as características dessas nanos, como a atividade bactericida, que é associada à sua capacidade de gerar então as espécies reativas de oxigênio. Então, esse estudo a gente teve o objetivo de avaliar a citotoxicidade dessas nanos, tanto não dopadas quanto dopadas, para contribuir para o entendimento dos seus riscos e aplicações. E a gente fez isso utilizando a linhagem celular de peixe RTG2, que é de gônada de truta arco-íris, como um modelo alternativo aos testes em vivo. Então, na nossa metodologia, a gente fez um processo de cultivo rotineiro com essas células. Então, as células elas foram subcultivadas e plaqueadas em placas de 96 postos. E essas placas, então, elas foram expostas pelas concentrações de nanopartículas que a gente utilizou de 0,4 a 400 microgramas por ml. E essas concentrações elas foram definidas a partir da literatura que demonstrava atividade bactericida. Nessas concentrações, a gente fez uma exposição de 24 horas e deixou as placas no escuro. E depois desse tempo, a gente fez os testes de citotoxicidade a partir da USD com algumas adaptações. A gente fez os ensaios de Alamar Blue, CFDA e vermelho neutro para então verificar a atividade mitocondrial, a integridade da membrana plasmática e a integridade dos lisossomos. E passado o tempo dos ensaios, a gente fez a leitura de absorvância e fluorescência. Então, como resultado, a gente viu que as curvas de viabilidade celular elas começaram a decair, a apresentar uma decaída a partir das concentrações de 4 e 20 microgramas por ml, de forma mais acentuada para as nanopartículas dopadas. E a gente também obteve valores de C50 para todos os endpoints avaliados. E nisso a gente consegue observar que os valores de C50 para as nanos não dopadas foram maiores. Isso indica então uma menor toxicidade nelas em comparação com as dopadas. A gente também viu que teve uma diminuição da viabilidade celular conforme o aumento da concentração, então de forma dose dependente, e outros estudos eles também observaram essa resposta citotóxica dependente da dose em concentrações semelhantes à que a gente utilizou, e também mostraram um aumento dose dependente na geração dessas zeros. E é importante mencionar que um dos principais mecanismos de toxicidade que é atribuído dessas nanos é a geração dessas moléculas oxidativas. Então, em relação com as nanopartículas dopadas, foi demonstrado por diferentes estudos que o processo de dopagem ele pode amplificar esse potencial citotóxico, promovendo então uma maior geração de eros. E a gente viu que estudos com nanopartícula de óxido de zinco que foram dopadas com hérbio foi observado um aumento significativo na atividade antimicrobiana por conta dessa geração de espécies reativas de oxigênio. Então, por conta dessa atribuição da toxicidade a essas moléculas, é possível que a maior citotoxicidade que a gente observou para as nanos dopadas foi por conta do potencial aumento dessas moléculas oxidativas nas células, levando então a maior estresse oxidativo e consequente morte celular. Então, esse estudo, a gente demonstrou que houve uma citotoxicidade dessas nanopartículas em células de peixe, destacando, então, a complexidade dos efeitos delas em mecanismos biológicos e a necessidade da gente ter mais pesquisas para garantir com que a gente tenha um uso seguro e eficaz no avanço da área da nanotecnologia. É isso, muito obrigada.